amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os acolhemos em nosso canal. Sejam muitíssimo bem-vindos. Nessa nossa série, a qual demos o nome de A Aventura do Antigo Testamento, estamos lendo na Sagrada Escritura o plano de Deus para a humanidade, percorrendo a história e as reflexões do povo bíblico desde o seu início. Passamos pela literatura histórica, pela literatura sapiencial, começando a estudar os livros proféticos com Isaías e suas questões teológicas. Agora estamos vendo Jeremias. Após uma visão geral, entramos nas questões teológicas da aliança, da liturgia, das implicações do chamado do profeta para a antropologia cristã. Hoje procuraremos traçar um paralelo entre a vida de Jeremias e a de Jesus. Porque Jeremias, assim como outros personagens do Antigo Testamento, foi uma prefiguração do Cristo. Com efeito, Jeremias conheceu sofrimentos, rejeição e morte. Suas palavras e suas experiências, mais do que as de qualquer outro profeta, tornaram-se profecias do Filho de Deus encarnado. Aliás, quando Jesus perguntou aos discípulos quem as pessoas estavam dizendo que ele era, responderam-lhe: uns dizem que és Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Como se vê, logo Jeremias foi lembrado. Vejamos então os paralelos. Primeiro, segundo Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o profeta foi escolhido desde o seio materno. Segundo Lucas, capítulo 1, Maria encontrou graça diante de Deus, pelo seu sim, concebeu um filho, ao qual o anjo desde então revelou o nome: Jesus, o Filho do Altíssimo. Segundo, tanto Jeremias como Jesus foram entendidos como Cordeiros de Deus. Em Jeremias 11, versículo 19, nós lemos: E eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor. Arranquemo-la da terra dos vivos, e que seu nome caia no esquecimento. Em João 1, versículos 29 e 36, João Batista anuncia: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro, tanto Jesus como Jeremias foram traídos por amigos. Jesus pelo apóstolo Judas. Jeremias ouviu de Deus: Teus próprios irmãos e tua família são traidores, mesmo quando em altas vozes te chamam, não creias neles. Isso está no capítulo 12, versículo 6. Quarto, Jeremias pregou contra o templo e predisse a destruição de Jerusalém. Marcos, nos capítulos 11 e 13, conta que Jesus expulsou os vendilhões do templo e afirmou que não ficaria pedra sobre pedra da grande construção. E profetizou também a destruição de Jerusalém, o que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Quinto, os dois sofreram a oposição dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos. Sexto, foram condenados à morte por falarem contra o templo. Jeremias, no capítulo 26, predisse que o templo seria destruído, assim como fora o santuário de Siló pelos filisteus. Imediatamente os profetas, os sacerdotes e a multidão exclamaram: à morte! Quanto a Jesus, as testemunhas narraram ao sumo sacerdote que ele teria dito que destruíssem o templo e ele o reconstruiria em 3 dias. E foi decidido que deveria morrer. Ele estava falando de sua morte e ressurreição. Isso está em Marcos 14. Sétimo, ambos foram julgados por juízes de vontade fraca. Ainda que simpatizassem com eles, acataram o pedido de condenação. No caso de Jeremias, o rei Sedecias mandou-o vir da prisão em segredo, e Jeremias lhe manifestou os oráculos do Senhor. Jeremias 37 e 38 narram que ordenou então o rei Sedecias que ele fosse retido no pátio do cárcere e lhe dessem todos os dias uma torta de pão. E assim permaneceu Jeremias no pátio do cárcere até o dia da tomada de Jerusalém. E oitavo,
Jeremias foi lançado numa cisterna para morrer, mas saiu dela. Seus adversários foram reclamar ao rei que ele estava contra o povo e a favor dos caldeus, e Sedecias respondeu: Ele está em vossas mãos. O rei nada pode vos recusar. Fizeram Jeremias descer para a cisterna que se encontrava no pátio do cárcere, cheia de lodo, para morrer. Sabendo disso, o rei mandou um eunuco etíope levar 30 homens e fazer com que retirasse o profeta da cisterna antes que morresse de fome. Quanto a Jesus, foi morto depois de Pilatos ter lavado as mãos e consentido em sua condenação pedida pelos sacerdotes e anciãos do povo. Foi colocado no sepulcro, mas ressuscitou. Como se pode ver, Jeremias foi uma espécie de protótipo, de prefiguração de Jesus. E Jesus expressamente cumpriu as profecias de Jeremias, especialmente sobre uma nova aliança, quando na última ceia tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Por isso tudo, Jeremias é largamente utilizado no lecionário da missa, em vários momentos do ciclo litúrgico, em que a igreja caminha com os mistérios da vida de Jesus. E é usado principalmente para pôr em evidência o cenário, o pano de fundo profético e tipológico, para se entenderem os sofrimentos do Messias e compreender a instituição da Eucaristia e a paixão do Senhor como eventos que estabeleceram a nova aliança. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.